Oiê! Chance é que se você clicou nesse vídeo, você quer saber mais sobre o filme da Odisseia e você também tá aceitando spoilers enquanto a gente faz arte juntos. E a arte de hoje é clay. Então, eu espero que seja uma conversa bem gostosinha. Se você quiser fazer aí seus hobbyzinhos daí também, cozinhar, limpar a casa, não sei se você tá na academia, depois me conta. Espero que a gente possa passar o tempo juntas enquanto a gente fala de filme e arte, fazendo arte, eu acho que faz sentido. Para contextualizar, meu nome é Aline e eu sou uma atriz como formação e eu também, enfim, sou criadora, professora de alemão. Eu já estudei muita coisa sobre cinema por ser atriz. Eu fui aos pouquinhos cada vez mais encaminhando para o audiovisual. Trabalhei como editora, então aí depois que eu comecei a criar conteúdo, eu também comecei a fazer mais castings e trabalhar mais com curtas, com audiovisual. Então, cinema para mim é muito importante e não só com o fazer na frente da câmera, mas atrás das câmeras e para além do cinema, como o audiovisual, ele é parte das nossas vidas, assim, desde filmar a infância até agora a gente nas redes sociais e, enfim, eu acho que audiovisual é algo muito maior do que cinema hoje em dia. Para todo mundo que está chegando aqui agora e talvez não me conheça, eu moro em Berlim, eu já moro aqui faz 4 anos. Eu sou casada com um alemão e ele também é artista, então a gente, enfim, tá sempre fazendo arte juntos, tem vlogs aí pelo canal e tem um monte de podcasts que depois vocês podem conferir que sempre falam sobre arte, cultura, línguas, tudo isso. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje é basicamente a minha opinião e impressão. Eu acho que tem sim um lugar de propriedade, às vezes alguns comentários que eu vou fazer que são mais técnicos, mas em geral é uma impressão de público mesmo que foi ver o filme e o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Essa daqui é minha caixa de hobbies. Deixa eu pegar aqui. Bom, a gente foi ver Odisseia aqui em Berlim, a gente foi ver num cinema que tem na Potsdamer Platz. Ele é incrível porque ele tem aquelas cadeiras reclináveis e ele, enfim, tem muitas coisas que a gente adora. É uma área que tem muitos restaurantes, muitas comidas boas e cookies, um monte de coisa ali boba, dá pra, enfim, cinema fazer um evento, né? E no cinema é sempre isso, é você também ir comer uma coisa legal e, enfim, putriqueiras, como diria meu pai. E eu acho que a primeira impressão e comentário é que quando eu saio do cinema, pela experiência já ser super legal, você deita num lugar quietinho, silencioso, digamos assim, escuro, e aí você se imerge ali por 3 horas no universo. A hora que eu saio do cinema é tipo assim, que mundo sem graça que a gente vive, sabe? Que realidade chata. Eu fico muito desiludida, porque o mundo não é uma fantasia, né? O mundo é uma realidade muito limitada em muitas formas. Mas aí eu tento me lembrar o quão o ser humano é incrível, porque a gente cria essas histórias, e são histórias que prevalecem por milênios, e que a gente vai inventar ainda novas tecnologias e com elas continuar contando novas histórias, ou as mesmas histórias de forma diferente. Então essa é sempre uma maravilha. É uma maravilha ir no cinema, quando você quer ir no cinema, e é uma maravilha também se deslumbrar assim com algo que é épico e grandioso e, sabe, é uma epopeia assim, a história. Eu acho que eu fiquei muito vislumbrada com tudo isso, como sempre, com a experiência de ir no cinema, mas principalmente por essa história ser uma história tão antiga, uma história tão assim que sobreviveu, né? É um poema que alguém escreveu lá um tempão atrás e até hoje a gente cria com isso. Eu acho isso assim de uma dimensão absurda, maravilhosa. Ai, isso aqui tá tão duro, boa sorte pra mim. Mas eu gosto porque ela força a gente a descontar a raiva do dia. Vou fazer minhas bolinhas aqui, peraí. Eu ia guardar essa fofoca pro final, mas acho que eu já vou jogar essa fofoca aqui no começo, e aí depois a gente segue falando sobre alguns pontos um pouco mais objetivos ou subjetivos, mas um pouco mais centrados no filme, na história, porque essa fofoca é mais ou menos do mundo do cinema, então não é todo mundo que acho que sabe e conhece, e eu não tenho escutado muito as pessoas falando desse fato. Então eu vou jogar aqui a minha teoria. É algo que me chocou. Não chocou, mas é algo que eu fiquei assim, ah, meu Deus, eles fizeram isso. Que é, existe um duo de irmãos, que eles eram um duo, né? Hoje em dia não mais. Acho que eles se separaram em 2024, há uns 2 anos atrás.
E eles, basicamente, sempre fizeram filmes juntos. Filmes com Adam Sandler, vários outros filmes aí famosos. E eles eram os irmãos Safdie, que era o Ben e o Joshua. Há uns anos atrás, teve uma menor que foi abusada, ou que teve algum rolê assim no set, e só o Josh ficou sabendo, mas meio que ele deixou rolar. E quando isso veio à tona e o Ben descobriu, eles se separaram. Pode ser, e obviamente, quem sou eu, não conheço eles, que existe muita outra coisa aí por trás, né? Não sei se é só isso, se foram... É óbvio, eles são irmãos, inclusive, então, assim, deve ter tanta coisa aí que a gente nem nunca vai saber. Mas o que veio à mídia é isso. E aí, eles se separaram, cada um foi fazer seus projetos agora separados. O projeto desse, que ouviu a história de abuso e deixou tudo acontecer, veio a ser Mari Supreme, com Timothée Chalamet. E esse outro, eu não acompanhei muito, eu não sei nem dizer que filme que ele fez aí. Acho que ele continuou criando e fazendo uns filmes. Mas o mais legal é que eu estava vendo a Odisseia, e ao chegar ali na parte onde o Agamenon... E aqui tem spoilers, tá? Mas, enfim, é um spoiler de 4.000 anos. Então, se você também não sabe, você que tá desinformado. Gente, desculpa que agora eu fui meio atrevida. Mas eu sou atrevida mesmo. Em alemão a gente fala frech, então sou mesmo. Você não sabe um spoiler de uma história de 4.000 anos? Se vira. Enfim, então, quando o Agamenon ele já morre, e aí o Odisseu vai lá no inferno, e ele conversa com os soldados dele que morreram, e conversa com o Agamenon, que morreu também, e ele tava lá e deu um conselho, olha, cuidado, quando você voltar, não volta sendo você, né? Volta ali disfarçado, porque não é mais o mesmo lugar que você deixou, blá, blá, blá. Porque ele foi um cara que foi assassinado, assim, pelo irmão e por uma mulher lá, eles tramaram contra ele. E aí a esposa dele, se não me engano, na mitologia de fato é um pouquinho diferente, mas no filme é isso, é como se fosse a esposa dele e o irmão dele tiveram um caso e tramaram contra ele e mataram ele. Então ele deu esse conselho ali pro Odisseu e falou assim: não volta, volta disfarçado, porque senão você vai morrer. Aí nessa cena, é porque é só nessa cena, eu pelo menos não percebi nas outras. Ele geralmente, o Agamenon, ele é quase que um mito, não dá muito pra confirmar na história real se ele existiu ou não. Então, inclusive, ali no filme, ele é só uma máscara, ele é só essa armadura, ele é uma figura muito grande e com a armadura preta, assim, muito imponente. Mas quando ele morre, quando ele tá lá no inferno, dá pra ver a cara dele. E eu fiquei assim, eu acho que eu conheci esse cara. E aí, esse é o Ben Safdie. Ele é o irmão que não sabia do rolê e que eu achei de uma jogada quase que política muito grande do Christopher Nolan, que é o diretor de Odisseia, de fazer eu explicando quem é Christopher Nolan. Provavelmente você sabe quem é Christopher Nolan. Mas enfim, ele, por ser um diretor, se posicionou, eu acho, nesse filme, por colocar esse diretor no papel do Agamenon, que está falando da traição que ele sofreu do irmão dele, como personagem, mas quem sabe como pessoa também, ele como diretor, assim. Então eu achei, assim, de uma sacada enorme. Não vi, pelo menos até então, ninguém comentando muito disso. E é isso, pode ser que ele só gostou da atuação dele, mas eu duvido. Essa é a minha teoria. Não sei se ela se comprova, mas eu fiquei bem assim, hora que eu vi e descobri e juntei as coisas, eu fiquei, entendi. Acho que essa foi a jogada mais genial, assim, do filme, respeitando toda a obra de arte que o filme é, mas, assim, eu fiquei meio chocada com esse fato, com certeza. Vamos pegar mais um pedacinho aqui, porque não tá bom não, isso que eu fiz aqui não. Peraí. Próximo assunto e impressão e, enfim, comentários, opiniões sobre a Odisseia, falando ainda sobre esse casting. E eu senti falta de ter um ator, por exemplo, que é um ator local, ou de ouvir outras línguas, sabe? Ele sai de uma ilha para uma outra ilha, ele viaja, ele é quase que um pirata ali, o Odisseu, no barquinho, sabe? Explorando. A própria Grécia nessa época, pré-Grécia inclusive, é uma mistura de muitas culturas e a civilização nasce disso, a cultura nasce dessa mistura. E o casting sempre peca. Em filmes épicos assim, esses blockbusters,
Eu sempre espero, a esperança é a última que morre, mas eu nunca vejo um ator diferente, um ator novo, sabe? Dá chance pra alguém aí, velho. Dá chance pra nós. Se você é um casting director, se você é uma pessoa que vai fazer um casting, você precisa de, por exemplo, uma figura meio aérea, assim, meio etérea, que vai ser tipo alucinações. Aí você pensa, a Zendaya fez isso em Dune. Aí você vai lá e contrata a Zendaya. Sabe, colocar outra pessoa aí, porque aí você vê os mesmos atores fazendo papéis muito parecidos. E tem até uns memes que eu vi, que é tipo assim, inclusive sobre Spider-Man, que saiu agora, e Odisseia, que saiu agora. E aí você tem os mesmos 3 atores nos mesmos filmes, assim. Você vê os mesmos atores fazendo as mesmas coisas em filmes que saem no mesmo momento. E aí eu fico, véi, patatinha, né? Patatinha. Mas todo ator e diretor vai criando um vínculo, e esse é o caso da Anne Hathaway, por exemplo. Tem vários filmes que ela já fez com o Christopher Nolan. E aí, o Robert Pattinson também. Então, você acaba que cria ali uma relação com esse diretor, então a próxima vez que ele for trabalhar, ele vai te chamar. É como é, né? Eu entendo, mas esses seriam pontos ali de crítica. Falando agora sobre a linguagem, é um pouco aquilo que eu falei de uma história ser muito antiga e como a gente vai adaptar ela, né? Eu acho que, por ser um poema, e no começo do filme eu sinto que tem essa energia, tem uns diálogos mais poéticos. Tem o Travis Scott, por exemplo, ali sendo meio que um cantador, né? Contador de histórias e cantador. Então ele tá ali contando e cantando, tem um ritmo, tem uma musicalidade. Começa assim o filme, tem o barulho dos cavaleiros chegando, então começa quase que um lirismo, com uma linguagem, assim, os diálogos entre eles no começo eu fiquei, nossa, eles estão falando como se falava na época, sabe? Só que não é assim, isso vai se perdendo. Tem momentos onde eles estão lá no navio, no barco, e eu, cara, you lucky bastard. E eu, assim, essas coisas quebram, assim, comigo, porque eu tô ali e você já entregou um lirismo, eu já espero que seja Odisseia, 3 horas de filme, mitologia. E aí você, tipo, muda isso pra uma linguagem muito coloquial, o inglês, gírias, aí eu fico assim, não precisa. É óbvio que ele faz o que ele quiser, ele é o diretor, mas eu adoraria ter visto um filme que tem ainda mais poesia, ainda mais lirismo. De novo, ainda mais outras línguas. O que eu amo no cinema é que ele é um trabalho de muitas artes. Você tem o figurino, aí você tem a luz, aí você tem a fotografia, você tem alguém atuando, alguém que escreveu, alguém que tá dirigindo. É esse conjunto de diversidades que é o mais lindo do cinema e do teatro, enfim. E eu acho que se você for perdendo assim um pouco da diversidade, mais chato fica. E aí a linguagem em si é algo que eu achei assim muito triste deles terem começado, me deram falsa esperança. Olha, eu tô fazendo aqui agora como se fosse uma Vitória Régia, que vai ser tipo um chapéuzinho que vai ficar assim na minha figurinha. Ó, vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Eu basicamente fiz 3 bolinhas dessas 3 cores. Aí eu moldei elas para ficar mais no formato pera. E aí é como se fosse um bichinho marrom com uma carinha dele e um chapéuzinho verde assim agora. Sons, ritmo, trilha sonora. Toda trilha sonora de filme é majestosa, é maravilhosa. Eu acho que trilha sonora... Eu não sei nem como que as pessoas fazem música, quanto mais uma trilha sonora. E admiro, tenho o maior respeito. Eu acho que toda trilha sonora de filme também parece mesmo que é a mesma coisa, mas sem ser a mesma coisa. Só que, como pessoa, público, sem técnica agora nenhuma, porque eu não posso opinar, mas como público mesmo, eu sinto que tem alguns momentos onde a música foi incrível e me tocou e eu fiquei assim, você nem pensa na música quando a música faz sentido pra essa cena, você fica assim, ah. E aí tem alguns momentos onde a música me desconectou um pouco, onde eu fiquei, não é esse o som. Tipo, eu fiquei assim, a sensação ou é, ai, tá alto demais, ai, eu tô percebendo que a música existe, ou ai, isso aqui foi longo demais. Não entregou, talvez, o potencial que ela poderia entregar. E isso vai com o que eu tava falando de poesia, de melodia, de pensar na trilha sonora do filme para além de uma música que você faz depois. Pensar na trilha com o som que ele faz, por exemplo, do arco dele, que é uma coisa que existe no filme, mas
pra além também, sabe? Som de cavalo, som de armadura, todos esses elementos assim. Cadê a poesia entre eles? Última coisa, pelo menos eu acho, eu vou ver na minha lista se essa é a última coisa mesmo que eu queria falar, do Max, né, de como eles gravaram com a câmera zona lá, e eu não assisti, eu assisti num cinema normal, assim. Eu sei que tem pessoas que assistiram e que falaram que realmente faz diferença, que ficou maravilhoso. Eu acredito mesmo que deve ficar ainda melhor a experiência, mas não dá pra você fazer um filme hoje em dia que você só vai conseguir ver em alguns lugares, né? Eu acho que tem que de novo, cadê a diversidade? Cadê de quem pra quem que você tá fazendo essa obra de arte aí? Mesmo sendo um cinema que não foi, dá pra ver o apreço, dá pra ver que a pessoa fez assim, de forma manual, sabe? De forma que não é qualquer coisa, que não é qualquer um, que você chega lá e faz realmente com. É isso, não é tela verde, sabe? Não é efeitos especiais. E os efeitos especiais que tem são muito bem feitos. Então, é um filme, assim, impecável nesse lugar. Só que mesmo assim, eu percebi, eu, Aline, que nem acho que tem o melhor olho possível, em alguns momentos, algumas falhinhas. E eu acho que isso é normal se você tá fazendo, por exemplo, um filme desse jeito, mais analógico, assim. E eu percebi, de fato, como se fosse, em algumas cenas, um erro de continuação mínimo ali. Eu sou boa pra ver essas coisas, pra falar a verdade. Eu sou, assim, bem cri-cri. E aí eu costumo achar de cara, assim, as coisas. Então, eu realmente vi alguns takes onde esse take tá iluminado desse jeito e de repente a luz mudou um pouquinho, ou coisas muito mínimas. Eu não sei se eu sou a única que percebeu essas coisas. Se eu for, vocês comentem aí, Aline, what the fuck. Mas eu acho que não, eu acho que muita gente vai perceber isso também, principalmente se for pessoas aí do cinema assistindo o filme. E aí, às vezes eles estavam cientes, porque de fato vai ter que sair assim, porque foi assim que gravamos e vamos. E não é muito, né? É bem pontual ali. Eu acho que não foi muitos momentos, mas alguns, eu diria, sei lá, 2 momentos que eu percebi. Algo bem assim, eu fiquei, oxe. E aí esses momentos são lindos, eu não vou nem falar que são uma crítica, não. Eu acho que esses são os momentos que eu fico, que bom que tem alguém lá que tá se abrindo, se deixando errar e fazendo alguma coisa que é human-made, sabe? Alguma coisa que talvez eu acho que quanto mais AI tá vindo, mais os artistas vão se permitir mostrar os erros, sabe? Para as pessoas sem muito medinho, assim, porque é mais um plus, é mais um eu que fiz mesmo, e aí tem esse erro aí mesmo. E é isso, igual tipo eu aqui com o meu Clay, onde agora tem um olho maior que o outro. Pra fazer olho nesses bichinhos é terrível, porque você acha que você tá fazendo um olho minúsculo, pode ser mais minúsculo. Enfim, eu vou colocar esse olho aqui e ele vai ficar Aline made, human made, não é ideal, não é perfeito. Mas eu que fiz. E eu acho que tem quase que essa vibe na Odisseia também. É lindo, a cor, a fotografia, a textura, assim, do filme. Ver filme numa tela enorme também, nada se compara. E é um trabalho que, por mais que eu tenha estudado, por mais que o audiovisual ele é muito acessível para todo mundo, toda vez que eu vou no cinema eu fico é outra história. Isso aqui não é YouTube, sabe? Você entra assim num universo e ver um errinho ali é você se lembrar que esse universo é criado por humanos. Então, adorei ter visto uma outra falhinha nesse lugar. Eu acho que foi lindo. Última coisa, sim, que eu queria falar, que tem mais uma coisa, é de novo sobre o cast, mas vai muito mais além do que o casting, vai, enfim, tocar na própria mitologia, vai tocar na própria escrita, ou, enfim, cantiga ali do Homero, e até hoje, né? Então, de 4 milênios até hoje, o que não mudou. E seriam personagens femininas. Eu até comentei que eu ia ver esse filme lá no Instagram, perguntei o que as pessoas tinham achado, e tinha um amigo meu que falou assim, nossa, que preguiça que eles estavam com as personagens femininas. E sim, sempre estão com preguiça. E aí é engraçado ver como na mitologia, nas histórias, ou a gente tem um papel mitificado assim do feminino, onde é uma sereia, é uma bruxa, ou é uma rainha, ou agora, enfim, é esse ser, é uma deusa, é uma alucinação,
é sempre algo muito, quase que divino, mas o divino, ele afasta a humanidade, assim, da mulher. Então, uma mulher comum nesse filme, e na mitologia, mas principalmente nesse filme, ela foi a primeira a ser violentada e ela morreu. Tanto é que a cara da deusa Atena que ele enxerga é, no final do filme, a gente vê a cara só de mais uma mulher lá que eles mataram. É simplesmente uma crítica, mas um pensamento de como que a gente sempre continua abordando personagens femininas, não tem nenhuma personagem principal feminina hoje em dia, em nenhum blockbuster, elas são sempre secundárias, sempre mulheres, mães, elas estão sempre ali, enfim, recatadas, fazendo ali o tecelar delas, né? Eu diria que a gente tem um ator trans, a gente também teve um ator que é o diretor, então ele se posicionou ali ao colocar esse diretor dos irmãos Safdie no papel do Agamenon. Então, existem algumas coisas que você tem total direito de fazer como diretor, principalmente como Christopher Nolan, com todo esse dinheiro e produção. E eu tenho certeza que até ele não vai conseguir fazer algumas mudanças porque são sistêmicas, são milenares, são difíceis de você quebrar, principalmente nesse sistema e principalmente na indústria assim, do cinema dos Estados Unidos. Então, eu nem vou cobrar isso do Christopher, tadinho do Chris, mas eu cobro isso de mim mesma, eu cobro isso de quais outras artes eu quero consumir. E aí, aqui no final, eu vou deixar vocês com uma visão maravilhosa do meu bichinho que eu fiz. E vou deixar também uma recomendação de assistirem o álbum da Florence and the Machine. Esse é um álbum que se chama How Big, How Blue, How Beautiful, só que ela lançou os videoclipes como se fosse um curta, e o curta ele tem essas fases como se fosse uma odisseia. É incrível, é poético, eu acho que não só a Florence, mas vários outros artistas já fizeram essa releitura e ressignificação do que hoje em dia a gente tem como jornada do herói, que é você sair de casa e enfrentar muitas coisas para você voltar para casa diferente, mudado, transformado. Eu ainda acho que existem muitas outras histórias possíveis e arcos, mas essa é inquestionavelmente uma grande forma de contar histórias e começou com ele, o senhor Odisseu, ou Ulisses. A minha outra recomendação é ler um livro da Clarice que se chama O Livro dos Prazeres ou Uma Aprendizagem, onde o personagem se chama Ulisses, e eu acho que esse livro, como qualquer outra escrita da Clarice, é fenomenal e imperdível de ler, conhecer, caso vocês já não tenham lido. E a última recomendação é porque tem um álbum novo de um dos cantores rappers aqui alemães que a gente gosta muito, e uma das músicas desse álbum se chama Odisseia. Então, tem várias releituras de livro, a música, enfim, outras séries e filmes que acho que estão sempre recontando a mesma história. E é sempre muito lindo ver essas criações humanas, ver como que a cultura se manifesta. Conta a mesma história, com histórias diferentes. Então, que história que a gente está contando? Vou começar mostrando para vocês que a argila, ela pode ser de várias formas. Eu guardo ela num outro saquinho de plástico que eu fecho, fica vedado para manter a umidade. Existe argila branca, que ela é quase que feita de papel. Existe aquela argila com cor de terra mesmo. E elas são argilas que secam naturalmente. Então, depois que você faz, você só deixa secando e ela vai secar naturalmente, você não precisa colocar no forno, por exemplo. Eu já fiz bastante com essa, inclusive tá logo aqui, eu tenho uma corujinha, 2 corujinhas. Essas são, pra quem tá vendo o vídeo eu vou mostrar, olha. Essa é uma corujinha que eu fiz com essa argila que é seca, que seca ao ar livre mesmo. Mas essa daqui, por exemplo, esse é um dragão que eu queria fazer e deu meio errado. Ele é um dragão que o pescoço caiu e ele é colorido. Então, essa já é um outro tipo de argila que eu vou mostrar pra vocês também, que se chama Polymering. E aí é uma argila bem da gringa, que uma das criadoras que eu sigo e acompanho muito, que é a Unconf, o nome dela é Temi, e ela cria muitas coisas com clay, e ela cria sempre com essa argila aqui. Então é uma argila mais dura, mais profissional, que você tem que colocar no forno depois, mas é um forno assim, o forno aqui de casa funciona. Ela eu também coloco num saquinho assim,
E eu compro, por exemplo, de algumas marcas. Uma das marcas que eu tenho comprado recentemente se chama Fimo. E nesse saquinho tem várias cores, você pode comprar as cores que você quiser. Quando eu faço com essa argila aqui, que é a argila mais normal, assim, natural, você tem que pintar. Então, por isso que a gente até tem um set de tinta, que é uma tinta específica para você pintar a argila. Quando a gente comprou esses kitzinhos, a gente também acabou comprando alguns utensílios. Você pode fazer tudo manualmente, mas ter alguns utensílios vai sempre ajudar para você curvar alguma coisa, lascar alguma coisa, colocar pontinhos. Então a gente tem alguns utensílios desses assim que são de madeira e aí eles têm vários tipos de pontas diferentes. Além de pincéis, caso você queira pintar, né, em cima ainda. Eu uso essa base, geralmente eu uso plástico ou qualquer base ou até um papel assim, eu coloco embaixo para que, né, eu tenha um suporte legal e também que vai fazer bagunça, vai sujar, que não vai grudar. E aí depois eu posso inclusive colocar isso dentro do forno com a peça em si, se eu quiser. A gente ainda comprou essas coisinhas assim de metal, caso você queira fazer brinco, colar, pulseirinha, caso você queira fazer um ganchinho para poder fazer um chaveirinho. E aí por isso eu tenho um alicate aqui também. E aí o toque final que a gente tem aqui também, duas coisinhas que você pode colocar quando você terminar. Uma delas é como se fosse um matificante. Esse daqui é da Liquitex e aí você passa em cima do que você fez ali e ele vai ficar com uma texturinha meio que de cimento assim. Para algumas peças faz total sentido. Um outro que eu costumo usar muito é esse glaze aqui. Ele é Clay Varnish, a gente comprou da Monte Martin. E esse é como se fosse um gloss que você coloca assim no final, para que a figura fica brilhando assim. As bisnaguinhas vêm assim, ó. Deixo vocês então com o fazer aí de vocês. Obrigada por terem estado aqui comigo fazendo esse bichinho. Se vocês forem testar fazer clay ou qualquer outro hobby aí, me contem nos comentários também se vocês querem saber um pouco mais, se ficou alguma dúvida, se gostaram desse formato, que aí eu posso trazer outros momentos conversando com vocês como esse. E espero que vocês tenham uma ótima vida, continuem criando e assistindo arte e vivenciando arte também. Até o próximo.